Depois de vermos alguns fatos sobre a vida da Jane Austen, chegou a hora de falar sobre as adaptações da obra dela. E a gente começa com um tema, digamos, polêmico. Aquela hora em que os zumbis invadem Orgulho e Preconceito. Será que isso dá certo? Para começar, eu devo dizer que eu não conheço nada desse universo de zumbis. Eu não assisto nenhuma série que tem zumbi, não é minha praia. E para não dizer que eu nunca tinha tido nenhum contato, eu tinha assistido um episódio na 9ª temporada de Smallville, em que algum tipo de vírus era solto na cidade e as pessoas que eram infectadas acabavam virando zumbis. E aí o Clark teve que salvar a Lois porque ela foi infectada e foi até bonitinho, mas eu só assisti porque eu realmente gostava de Smallville, então eu via todos os episódios. E é mais ou menos a mesma coisa com Jane Austen. Eu não iria atrás de uma história com zumbis se não tivessem trazido os zumbis para dentro de Orgulho e Preconceito. Então, se a mistura desses dois universos é legal para quem curte zumbis, eu não vou saber dizer, porque eu realmente não entendo a lógica dos zumbis, mas as opiniões aqui são de uma fã de Jane Austen, então bora lá! A primeira vez que eu ouvi falar dessa adaptação foi quando uma colega de trabalho que eu tinha leu o livro Orgulho e Preconceito e Zumbis e ela disse que eu iria gostar porque ela tinha achado muito interessante. Eu achei a ideia absurda, não fiquei com nenhuma vontade de ler. E isso foi há uns 6 anos atrás, e nessa época eu não era tão acostumada com as adaptações mais diferentes. Só de saber que o livro existia, eu tive aquela reação que eu acredito que a maioria dos fãs de Jane Austen devem ter tido, a de achar que a pessoa que teve essa ideia passou dos limites e que isso só poderia estragar a história. E essa pessoa de quem eu estou falando é o autor Seth Grahame Smith. Mas parece que muita gente gostou do resultado e eu fiquei surpresa quando eu soube que o livro ia virar filme. E foi aí que eu resolvi que eu daria uma chance. E daria uma chance primeiro pro filme, porque quando eu tenho uma história que tem livro e tem filme e eu tenho medo de que ela seja muito ruim, eu prefiro investir meu tempo no filme, porque no máximo eu vou perder aí 2 horas da minha vida. E se ele realmente for ruim e eu investir primeiro no livro, vai ser mais tempo de vida perdido e eu vou ficar com mais raiva. Então, até agora eu só vi o filme. Bom, o filme foi lançado em fevereiro desse ano de 2016 e, olha, eu não sei dizer se eu gostei ou se eu não gostei. Não foi aquela total decepção, eu achava que eu não ia conseguir nem chegar até a metade do filme, eu achava que eu ia precisar sair para vomitar ou alguma coisa assim, mas o fato de eu ter gostado de algumas cenas e de ter achado até algumas coisas bonitinhas é lucro, né? Mas ele também não passa por alguns critérios básicos que eu tenho para saber se um filme é bom. Tipo, eu diria para alguém, assiste esse filme que ele é legal? Se não for para uma pessoa que é fã de Jane Austen também, eu acho que não. Eu assistiria esse filme na mesma sala que outra pessoa sem sentir vergonha alheia? Não. Eu lembro do filme e fico com vontade de rever e de voltar em algumas cenas? Também não. Então eu concluo que assisti, cumpri minha missão, matei minha curiosidade e é o fim da história. Então, falando sobre o filme, eu vou tentar não dar muito spoiler, mas o conceito de spoiler é não estragar as boas surpresas. E olha, eu acho que esse filme nem vale a pena o estresse, assim, de você ficar reclamando por alguém dar spoiler, sabe? Sério. Bom, os zumbis estão no filme do começo ao fim. E logo no começo a gente vê que o Mr. Darcy, na verdade, é o Coronel Darcy. Ele é altamente treinado para lidar com os ataques dos mortos-vivos.
e isso já traz uma aura de mistério e de seriedade para ele, porque ele chega interrogando as pessoas para saber onde foi que houve infecção, então as pessoas já veem ele com um certo medo. O começo do filme traz uma pequena história para que a gente entenda por que e como os ingleses passaram a conviver com os ataques de zumbis. E aí a gente vê que as casas e mansões são sempre fortificadas, que as meninas da família Bennet sempre andam com armas e pistolas debaixo das roupas, e que o Mr. Bingley e a Lady Catherine de Bourgh também são guerreiros. E até a chegada dos oficiais a Meryton tem a ver com essa história dos zumbis, porque a região precisou de um destacamento para reforçar a defesa do local. E a forma de se proteger contra os ataques traz uma diferença social bem clara. Os ricos são treinados no Japão, como o Mr. Darcy, e os pobres são treinados na China, como a Elizabeth. Na família Bennet, uma das principais discordâncias entre o senhor e a senhora Bennet é que a mãe quer arranjar maridos para as filhas, enquanto o pai quer que elas se preocupem mais em se defender. As ameaças de ataques zumbis também estão no centro da tensão entre o Darcy e a Elizabeth, porque praticamente todas as festas e os bailes que eles vão acabam em ataque zumbi. E ele faz aquele insulto inicial de não chamar a Elizabeth para dançar, mas logo ele olha para ela de uma forma diferente, depois de ver o jeito que ela luta ao lado das irmãs. Eu continuo sem me acostumar com essa coisa de zumbi, essa coisa de espetar a cabeça dos outros e de fazer aqueles efeitos sonoros assim de esmagando alguma coisa. Não me acostumo, não entendo como alguém consegue gostar disso, mas ok. Tem gente que ama, tem gente que gosta, né? Então, se alguém aí gosta, por favor, me diz se no filme isso ficou legal. Apesar dos zumbis, muita coisa da história original é mantida. Por exemplo, a paixão entre Jane e Bingley, a ida dela até Netherfield sem a carruagem, e aí ela precisando que a Elizabeth vá até lá cuidar dela. A estrutura da história se distancia um pouco da original depois que a Charlotte aceita se casar com o Mr. Collins. A gente sabe que é quando a Liz vai até Rosings, conhece a Lady Catherine, encontra de novo o Mr. Darcy, porque ele é sobrinho dela e ele está lá. Mas um elemento novo do filme é que nessa viagem a Liz leva o Mr. Wickham. E ela fez isso porque ele teria um plano para conviver pacificamente com alguns zumbis, e ela quer que ele fale sobre esse plano para Lady Catherine, que poderia dar investimento a esse plano dele. A partir daí a história vai perdendo mais ainda aquela ordem de acontecimentos que a gente conhece. Por exemplo, não existe uma visita de Elizabeth a Pemberley, que seria a mansão do Mr. Darcy. Em vez disso, a gente vê uma história que se desenrola num lugar chamado Canal Real, que seria um espaço construído para evitar o avanço dos zumbis até Londres. Então é mais ou menos um campo de batalha entre humanos e zumbis. E nessa parte eles tentam desenvolver um lado mais heróico dos personagens, com um salvando o outro de alguma situação. Um traço desse filme é que os pedidos de casamento que a Lizzie recebe são bem diferentes do original. Lembrando que o primeiro deles é o pedido do Mr. Collins. Falando em Mr. Collins, no filme ele é extremamente cômico e é uma das partes que eu considero positivas no filme, porque eles conseguiram trazer um Mr. Collins ainda mais sem noção e ele carrega boa parte das piadas do roteiro. Quando ele propõe casamento a Lizzie, a gente vê que a conversa entre eles é muito curta. Ele não passa nem da primeira recusa, porque a senhora Bennet está ouvindo tudo atrás da porta e ela entra e interrompe logo na primeira vez em que a Lizzie diz não. O segundo pedido é o do Mr. Darcy, aquele que a gente sabe que a Lizzie rejeita, e em praticamente todas as versões essa é a cena mais tensa entre eles dois, é a que traz os melhores diálogos e que também na maioria das versões consegue ser a melhor cena, melhor até que desfecho. Na versão com zumbis eles são guerreiros e então eles
entram numa luta física. E eu achei que a ideia fez sentido para a proposta do filme, afinal, eles andam armados, eles sabem artes marciais, então quando o negócio fica mais tenso, eles começam uma luta corporal. Mas ainda assim, essa cena não chega nem aos pés do que ela é originalmente ou do que ela foi nas adaptações que, enfim, preservaram aquele diálogo original, porque eu acho que a principal arma da Lizzie é a inteligência e a luta dela é com as palavras. Então, com as palavras dela, ela consegue desmontar a arrogância do Mr. Darcy. Então, ainda não apareceu nada que adaptasse isso de uma forma melhor. O terceiro pedido que ela recebe também é do Mr. Darcy e é o pedido que ela aceita, isso a gente sabe, mas eu não vou chegar a esse nível de spoiler de dizer como é essa cena no filme, eu só posso dizer que ela é diferente e diferente de uma forma positiva. Eles adicionaram novos elementos à história e esses novos elementos estão nessa cena e ela consegue ser bonita, bonitinha. Agora, uma particularidade que eu percebi nesse filme, eu não sei se isso está no livro Orgulho e Preconceito e Zumbis, mas o filme sai espalhando uma porção de falas, de frases que foram escritas pela Jane Austen e não necessariamente são de Orgulho e Preconceito. Dentre as que são mesmo do livro, eu destaco uma que é uma das minhas preferidas e que nem sempre ela está dentro das adaptações. É aquela do Darcy, quando ele explica quando foi que começou a gostar da Elizabeth. Traduzida, ela fica mais ou menos assim: não posso fixar a hora ou lugar de como tudo começou. Foi há muito tempo. Eu estava no meio antes de saber que tinha começado. No filme aparecem outras falas que remetem a outras obras. Aquela expressão estado contínuo de deselegância foi algo que a Jane escreveu numa carta pessoal quando ela estava falando sobre os incômodos do tempo que ela estava passando de muito calor. Duas falas em A Abadia de Northanger. Se as aventuras não acontecem a uma jovem em sua própria vila, ela deve ir buscá-las fora. E aquela outra: no primeiro momento em que o vi, o meu coração foi entregue irrecuperavelmente. E a gente percebe ainda uma alusão à persuasão quando se fala em metade angústia, metade esperança. Outra referência é a cena do lago, em que o Mr. Darcy mergulha usando uma camisa branca. A gente sabe que essa cena nunca foi descrita pela autora, mas que ela ficou famosíssima na adaptação de Orgulho e Preconceito que a BBC fez e lançou em 1995. Aquela versão que teve o Colin Firth interpretando o Mr. Darcy. A partir de então, Mr. Darcy vestindo branco e mergulhando num lago é uma coisa que ficou no imaginário das fãs. Apesar de todas as referências e de algumas cenas engraçadas ou bonitinhas, esse filme não vai ficar na memória como uma das boas adaptações. Eu acho que o máximo que dá para fazer é assistir com outra fã para que a gente possa comentar as semelhanças, as diferenças e as bizarrices, que são muitas. Eu vou finalizar trazendo algumas curiosidades sobre o filme. A primeira é que ele tem uma cena pós-crédito, então se você aguentou até o fim, não custa nada esperar mais um pouquinho. A Lily James, também conhecida como Cinderela, conheceu o Matt Smith nesse filme. Ele fez o Mr. Collins. E aí eles se conheceram durante as gravações, começaram a sair e estão namorando até hoje. A Bella Heathcote, não sei como é que pronuncia, que fez a Jane Bennet, ela também tentou o papel para ser a Cinderela, mas ela não conseguiu. E o papel de Elizabeth Bennet, nessa versão com zumbis, foi rejeitado pela Lily Collins. A Sally Phillips, que fez a Sra. Bennet, também já esteve em outra adaptação de Orgulho e Preconceito. Ela era uma das amigas de Bridget Jones. Sobre o filme, é isso. Se alguém aí leu o livro Orgulho e Preconceito e Zumbis, ou se gosta do universo de zumbis e viu o filme, por favor, não esqueça de comentar, de deixar a sua opinião, porque talvez você ajude uma pessoa que está decidindo se investe algum tempo da sua vida com essa adaptação. Você também pode ajudar a decidir se essa pessoa vai investir
1 hora e 40 minutos da vida com o filme ou se vai gastar alguns dias lendo o livro. Particularmente, eu tenho o livro em PDF, mas depois de ver o filme, ele foi lá para baixo da minha lista de prioridades e aí, quem sabe um dia eu tenha coragem de começar. Eu vou ficando por aqui porque, felizmente, existem outras adaptações mais promissoras e menos estranhas que nos aguardam. Então, até a próxima!